E aí, estudante, tudo bom? Meu nome é Heitor, estou aqui junto contigo nesse curso de Saúde, Segurança do Trabalho, de Recursos Humanos, na verdade, né? Na disciplina Saúde e Segurança do Trabalho. E hoje nós vamos falar de ergonomia. Antes, vamos resgatar um pouquinho da nossa definição anterior de trabalho. Trabalho é tudo aquilo que dignifica o indivíduo, que confere a capacidade de modificá-lo e de modificar também o seu meio. Ele faz com que as pessoas se sintam parte, integradas à sociedade e tudo o que é fruto da ação humana resulta em trabalho. Então, trabalho é o resultado de toda a ação humana. Né? E aí vem aqueles questionamentos que a gente já está trazendo desde a nossa primeira aula, né? Mas se o trabalho dignifica, se o trabalhador pode transformar a sociedade, por que é que vemos tanta gente insatisfeita com seus empregos? Por que é que tanta gente adoece por conta dele? Por que é que há tantos acidentes de trabalho? E a gente vem desenvolvendo um raciocínio, a gente vem conversando bastante sobre a questão da segurança do trabalho, tá? E que descobrimos, percebemos e iremos conversar ainda, né, sobre os diversos mecanismos que há para proteger o trabalhador em sua função na realização de sua atividade laboral. Entre eles as normas regulamentadoras, os equipamentos de proteção e as comissões internas. Tá? Com relação a essa questão, eu trago essa imagem do homem virtuviano, tá? Que é uma imagem que mostra como que o ser humano ele tem uma postura. Né? O ser humano ele é ereto. O ser humano ele anda sobre os seus membros inferiores. O ser humano ele possui um intelecto extremamente desenvolvido. E esse intelecto desenvolvido possibilitou que ele criasse diversas coisas, como esse microfone, o passador de slides, a roupa que a gente está vestindo, toda essa tecnologia que nos circunda e que possibilita que vocês estejam daí escutando o que eu estou fazendo daqui e vendo também, tá? Inclusive, algumas tecnologias elas acabam conferindo a gente maus hábitos, tá? E aqui essa imagem ela ilustra bastante posturas que comumente percebemos ao longo da rua, né, ao longo do caminhar, né, dos nossos contatos e interação entre os nossos pares e iguais, né, e que essas posturas elas não são saudáveis, elas não são corretas, elas não foram aquelas projetadas para o nosso organismo desempenhar com qualidade todas as suas funções. Ter uma postura neutra é um aspecto de saúde e possibilita a extensão da nossa vida com qualidade, sem sentir dores e sem atrapalhar os desempenhos nas nossas atividades, tanto pessoais como profissionais. Tá? Eu trago até aqui uma observação, né, que quando estamos em pé, devemos ter as costas, né, eretas, os ombros para trás, no mesmo nível do queixo, paralelo ao chão e com uma leve contração da musculatura abdominal. É comum a gente ver isso no nosso dia a dia? Não? Então a gente está precisando repensar um pouco as nossas posições, né? Nossa forma de cuidar do nosso corpo. E o nosso corpo é o nosso principal instrumento. É através dele que a gente tem o nosso suporte à vida e é através dele que a gente consegue se locomover e desenvolver todas as nossas atividades. Tá? Aqui eu trago um bom exemplo com relação aos aparelhos celulares, né, que de tanto que a gente fica aqui nas mensagenzinhas de WhatsApp e de outros aplicativos aí, dependendo de quem está fazendo uso do aparelho, a gente termina curvando, né, o dorso e a gente fica com dor no pescoço, tá? Então, aqui é um dos maiores vilões da atualidade, digamos assim, tá? Trago aqui, né, uma imagem disponibilizada no site da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, onde mostra a correta forma de se sentar frente ao computador, de se sentar à mesa, de que os nossos
objetos de trabalho, nossos equipamentos, nossos materiais de trabalho possuam regulagens para que possam conferir o apoio necessário para que a anatomia do nosso corpo ela esteja em conformidade com a posição neutra, tá? Daí eu só peço que vocês desconsiderem o computador, o danadinho aqui tá bem defasado, né? Uma imagem antiga. Mas temos aqui apoios de pé, temos a cadeira giratória com o apoio de braços, o apoio de braço alinhado com a mesa. A mesa vocês podem perceber que tem uma regulagem de altura com relação ao teclado e que o campo de visão do monitor está alinhado com os olhos da pessoa. Então, aqui é um exemplo de postura sentado, tá? Então, eu trago aqui para vocês a forma correta de se ficar em pé e a forma correta de se ficar sentado, tá? Vocês podem voltar aí à aula, dar um print, se vocês quiserem dar uma lidinha com relação a todos os aspectos, ou simplesmente dar um Google aí, tá? Para o site da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, para que vocês consigam, inclusive, ler o artigo completo com relação a essa questão, tá? A ergonomia é um assunto muito importante. Ela, inclusive, é causa, né, a falta do trato ergonômico acarreta no afastamento das pessoas e contribui para os acidentes de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, seria interessante que se seguissem todas as normas à risca. Cada ambiente de trabalho possui o seu. Para ilustrar um pouquinho a nossa conversa, eu trago os normativos da empresa Seton, tá? Que são normativos bastante interessantes, porque além da correta utilização dos materiais, tem algumas situações, alguns cenários que eles dizem que a pessoa não pode fazer só. Então, vai pegar um objeto muito pesado, um objeto muito extenso, vai fazer uso de equipamentos muito barulhentos. Como que faz esse uso? Então, achei bastante interessante e trago para ilustrar, mas cada empresa tem o seu normativo de acordo com a sua realidade e é bastante interessante que os normativos sejam seguidos. Em suma, é sempre aquelas questões anteriores, tá? Ao sentar, posição neutra, fazendo com que todos os equipamentos sejam regulados e ajustados para conferir essa posição neutra. Ao estar em pé, manter a posição neutra. Então, vai se abaixar, evitar se abaixar sim e sim se agachar, e aí vai indo de acordo com a necessidade que cada objeto, de que cada desempenho de atividade requeira, quase que não sai. E como que a gente faz? Durante vários tempos, durante um bom intervalo de tempo sentado, um bom intervalo de tempo em pé, como que a gente faz para fazer com que a nossa musculatura esteja em desenvolvimento, mesmo sem o uso completo delas? Nós temos atividades laborais que são práticas saudáveis, tranquilíssimas de se fazer, muito fáceis, que se podem ser adaptadas a qualquer tipo de ambiente. Aqui eu trago para ilustrar o site da ASMetro, né, a Associação dos Servidores do Inmetro, e ela mostra como que se faz uma ginástica laboral na cadeira. Por que é que eu escolhi essa imagem? Porque a grande maioria das atividades são desempenhadas sentados, então a pessoa nem precisa se levantar para poder fazer a atividade laboral. Ela pode simplesmente ir se esticando os seus braços para que possam ser feitas a circulação, né, a liberação da nossa musculatura da forma correta. Existem ginásticas laborais que são feitas inclusive em pares, onde um estimula o outro e aí a gente consegue uma maior liberação. Então, o que eu gostaria que a gente ficasse de foco é que não é apenas usar EPI, não é apenas usar equipamentos de proteção coletiva. É também cuidar do nosso organismo, cuidar da nossa postura, fazer ginástica laboral para que a gente consiga ter bons aproveitamentos e evitar riscos. Tá? Agradeço bastante pela presença aqui na aula
gostaria de convidar a conferir o nosso e-book, escutar o nosso podcast, dar uma olhadinha dos nossos artefatos. Lá está muito interessante, tem muito mais novidades e assuntos com relação à questão ergonômica e da segurança do trabalho. Muito obrigado e até a próxima aula.